Olá, boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a gente está vendo nos últimos dias, nos últimos tempos, que era coisa de Noé, que as pessoas não estavam nem faladas. Moisés era apenas um doido, pregando sobre os juros vindouros, sobre a destruição da terra, e pedindo e falando para as pessoas se arrependerem, proclamando um homem de arrependimento dos seus pecados e receber, entrar na arca. A arca representa Jesus, se unir a Cristo. Aí o povo dizia para Moisés, conjecturando: você está doido, Moisés? Eu vou aproveitar as boas coisas da vida, eu amo o pecado, eu amo minhas práticas libertinas, eu amo a fornicação, o sexo entre solteiros, eu amo as bebedeiras, a cerveja, o uísque, o conhaque, o campari, os vinhos, as doses de pinga com limão, eu gosto do conhaque, eu gosto da vodka, eu gosto do cigarro, eu gosto de orgias, eu gosto de carnaval, eu gosto de pandengas, eu gosto das obras da carne, que se encontra em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 19, 21, você vem falar de arrepender dessas coisas, tomar a cruz, seguir a Jesus, viver uma vida de abenação, largar tudo isso. Eu gosto das pombagírias, eu gosto das pombinhas. Se você falar para mim abandonar as pombinhas, eu gosto das pombinhas, que é as pombagírias. Não, mas não é. Você está de brincadeira. Então, o apóstolo Paulo também escreve o jovem Timóteo, na segunda carta de Timóteo, aí escreve no capítulo 3, a apostasia dos últimos dias. E hoje em dia nós estamos dessa maneira. Eu falo, não, vai queimar tudo no inferno, viu? Vai queimar tudo no inferno. Vai queimar mesmo. É a Bíblia que diz que vai queimar. Vai queimar mesmo. Porque ama o pecado. E quando a gente prega sobre arrependimento, fala que nós estamos mentindo. Porque eles amam o pecado, não querem abandonar o pecado. Eu vou estudar, vou fazer um estudo aqui, mas antes de mais nada eu vou fazer uma oração para que eu só possa conduzir esse estudo, essa ministração. Tá? E o objetivo dessa ministração é alertar meus irmãos aí que os dias são trabalhosos e você vai pregar para a pessoa se arrepender e a pessoa vai dizer na sua cara que você é um mentiroso, você só fala mentira. Porque vai fazer isso que você está mentiroso, sabe por quê? Porque eles amam o que eles fazem, as práticas repugnantes deles. Povo sem pudor, é o que a Bíblia diz. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado por esta tarde que o Senhor me concede, poder estar aqui na Tua presença, para poder ministrar a Tua palavra, Pai, Senhor. Deus, Deus amado, Senhor, oro para que o Senhor venha me conduzir, Senhor, através desse estudo, através dessa administração. Pai amado, Deus querido, Senhor, peço que o Senhor venha me usar, Senhor, como porta-voz, Senhor, para anunciar, Pai amado, Senhor, as coisas vindouras, Pai amado, Senhor, anunciar sabedoria, Pai amado Senhor, para que as pessoas venham escapar do vindouro, e alertar meus irmãos também que os tempos são trabalhosos, Pai amado Senhor. Nós estamos vivendo um tempo de grande apostasia, as pessoas estão mais terrenas do que nunca, estão mais gananciosas, egoístas do que nunca, estão se apoiando no próprio entendimento, estão andando na soberba da vida, na cobiça dos olhos, estão na cobiça do carne, são carnais e precisam queimar no lago que arde com fogo e enxofre para saber a segunda morte, Pai amado Senhor. Pai amado, Deus querido, Senhor, a Tua palavra diz que tem muitos falsos mestres também, essas pessoas gostam de os falsos mestres, que a Bíblia chama de cães, que são os falsos obreiros, Pai amado Senhor, que só pensam em coisas terrenas, Pai amado Senhor, que o Deus dele é o vento, que só pensa em coisas terrenas, Pai amado Senhor. A Tua palavra está falando a respeito disso aí, Pai amado Senhor. João Batista clamava ali no deserto, arrependam-se, porque o juízo de Deus está próximo, e estamos clamando aí, Pai amado Senhor, dia após dia, anunciando o Evangelho, pregando as boas novas de salvação, para a pessoa arrepender, mas as pessoas estão falando que nós estamos doidos, que nós chapou o coco, que elas falam, que nós estamos doidos, que a gente está louco, que a gente é louco, que a gente é fanático, e que elas estão certas, Pai amado Senhor, e estão sendo enganadas pelo príncipe desta era, pelo príncipe desse século que cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho, Pai amado Senhor. Estamos vendo nesse tempo aí, Pai, de grande apostasia, de grande abandono à fé, as pessoas não estão nem aí com a Tua palavra, Pai amado Senhor. Nós pregamos aí, as pessoas, elas desprezam a palavra, na maior cara de pau, Pai amado, não está nem aí.
E vai vir Jesus em duro aí para nós. Eu oro para que o Senhor me conduza nesse estudo, nesse trabalho. Fala com meus irmãos aí, que os dias são trabalhosos. E quem quiser viver piedosamente vai ser perseguido sim. O apóstolo Paulo falou para o amado Senhor que quem viver piedosamente vai ser perseguido sim. Não tem escapatória não. É em todo lugar que for. Basta viver uma vida piedosa, já é o suficiente para ser perseguido pelos ímpios, pelos filhos do diabo. Então, Pai amado, eu peço que o Senhor venha dar força para os meus irmãos, revestido com toda a armadura, fortalece a fé deles, porque os dias vão ser trabalhosos, não vai ficar fácil para nenhum irmão não. Todo mundo vai, todos os crentes vai passar, vai ser odiado cada vez mais, porque os filhos do diabo estão aí aos montão aí. Odiando, vai odiar. Assim como Caim matou Abel, os filhos do diabo vai perseguir os filhos de Deus, porque as nossas pregações, o nosso testemunho incrimina a vida deles. Nosso testemunho incrimina a vida deles, e leva eles a consciência deles dolorosa, que estão no errado, que vão queimar no fogo. Porque enquanto tiver a luz condenando, eles vão ficar perturbados. Eles não gostam da luz, porque a luz condena as obras de justiça deles. Então eles amam o pecado, eles falam que não estão mentindo, mas estão mentindo é porque eles amam o pecado. Eles gostam de ser servo do pecado, gostam de ser escravo do pecado, então eles não trocam, é o Deus deles. Então, é isso aí. Então vai queimar no lago criado com fogo de enxofre, sim. E vai crer lá no fogo de ferro, quando estiver lá na eternidade, lá que vai crer. Sofrendo, por todo lado vai crer. Se é assim que ele quer, então assim vai ser. Ele pode falar que é mentira. Porque é isso aí. Amado, agora eu peço que o Senhor me conduza, reflita toda a força do mal, toda a força satânica, e esteja na direção desse trabalho, amado Senhor, que eu te peço em nome de Deus comigo. Amém. Amém, irmão. Ó, eu passei um estudo esses dias aí sobre Romanos 1:32 e eu vou continuar passando aqui, tá? Outros versículos agora. 1. A Bíblia não usa a expressão exata pessoas que querem ficar confortáveis em seus pecados, mas aborda o conceito de complacência. Complacência é satisfação com o pecado, ou seja, sendo flexível com o pecado. Contentamento e até mesmo amor pelo pecado. Pelo pecado e pela injustiça. As Escrituras descrevem condição espiritual em que as pessoas rejeitam ativamente o conhecimento de Deus e escolhem seguir seus próprios desejos pecaminosos. A Bíblia não usa a expressão exata pessoas que querem ficar confortáveis em seus pecados, mas aborda o conceito de complacência, contentamento e até mesmo amor pelo pecado e pela injustiça. As Escrituras descrevem uma condição espiritual em que as pessoas rejeitam ativamente o conhecimento de Deus, e o conhecimento de Deus liberta, então rejeita, escolhem seguir seus próprios desejos pecaminosos, ou seja, se apoiam no próprio entendimento, quer saber de Deus, como eles falam assim, cuidando da vida delas, né? Vamos lá, é rebelde mesmo. Aqui estão algumas passagens chaves que ilustram essa ideia. Contentamento e prazer no pecado. Romanos 1:2. Esta passagem fala sobre a profundidade da depravação humana, onde as pessoas não só pecam, mas também se sentem à vontade com isso. E incentivam outros a fazer o mesmo. Segundo Timóteo 4, versículo 3 ao 4. Isso descreve pessoas que preferem mensagens que confortam seus desejos, em vez da verdade transformadora. Ou seja, eles escolhem mestres que pregam coisas que coçam os ouvidos dele, que concordam com os pecados dele, não a verdade, porque a verdade é o confronto. A verdade é mandar abandonar a fornicação, o sexo inteiro, mandar abandonar as bebedeiras, tomar cerveja, uísque, cunhaque, mandar abandonar o adultério, manda abandonar as prostituições, os cigarros, os vícios, a vida libertina, manda abandonar da pessoa ver uma vida egocêntrica, egoísta, se apoia no próprio entendimento, e elas não querem ouvir isso aí, tá? Elas querem ver o mestre que prega coisa que concorda com os pecados dele, e fala assim, pode fornicar assim que vai para o céu, é igual ele mentirou. Pratica a fornicação, o sexo inteiro, que você vai para o céu. Vive nas bebedeiras que você vai para o céu. Eles querem ver isso daí. E vai ser lançado tanto eles como o mestre que eles gostam de ouvir, no lago que há de fogo e enxofre, que é os cães que eles gostam de ouvir. Então eu vou mostrar aqui, Provérbios 10:23. Este versículo sugere que algumas pessoas
encontram prazer ou diversão na prática do pecado. Eles encontram prazer ou diversão na prática do pecado. Eles não sentem tristeza pelo pecado. Eles sentem prazer e diversão no pecado. Tá vendo o que eles não querem? Eu vou trocar meu prazer, minha diversão, para viver uma vida abnegada para Cristo. Você tá louco, você é um doido. Quer dizer, então eles não lamentam pelo pecado, não choram pelo pecado. Nós lamentamos o pecado, choramos o pecado. Por isso nós somos salvos. Eles não, eles têm prazer e diversão no pecado. Então eles não trocam por nada a fornicação deles, o sexo solteiro, as bebedeiras, falam. Vai queimar no lago que arde com fogo e enxofre. Escravidão e conveniência. Glória a Deus. É isso mesmo. É a palavra de Deus tem que falar, a palavra de Deus tem que ser pregada desse jeito mesmo, que é a palavra de Deus que está falando. 1 João 3. É a palavra de Deus que está falando. A palavra de Deus não é forte, não. A palavra de Deus é verdade. Não é forte, não. É verdade. É simplicidade e verdade. 1 João 3,8. Essa passagem indica que a prática habitual do pecado demonstra uma escravidão espiritual, não mero desejo. Quer dizer, viver na prática do pecado, vive de forma habitual, sem arrependimento. Nós não, nós até pecamos de forma acidental, mas sentimos uma tristeza muito grande por ter caído, né? E depois Deus nos levanta, nós pedimos misericórdia e Deus dá mais força para não cair novamente. Mas nós pecamos de forma acidental, como está escrito na carta de João. Esse daqui não, esse pega de forma habitual e não tem arrependimento, não. Exame do que ele faz. Efésios 5:11. O oposto de reprovar é ser cúmplice ou conivente, o que implica um certo nível de conforto ou aceitação do pecado, porque se encontra quando se pode condenar as obras infrutíferas das terras, ou seja, infrutuosas. Então, está falando aqui que o oposto de reprovar é ser cúmplice ou conivente, o que implica um certo nível de conforto ou aceitação do pecado. João 3, 19, 20. As pessoas evitam a luz, que é a verdade de Deus, a luz é a verdade de Deus, porque estão confortáveis em sua escuridão e não querem que seus pecados sejam postos. Depois que ele manda nós cuidar da vida dele, porque a luz está condenando as obras dos filhos dele, está revelando, está desmascarando as obras de futuro deles, a luz. Então não gosta da luz, porque a luz desmascara o pecado dele e joga na cara dele que vai para o inferno. Então eles não querem que a luz condene, né? Gosta de ficar na escuridão. As pessoas evitam a luz, e é a verdade de Deus, que desmascara o culpado, porque estão confortáveis em sua escuridão e não querem que seus pecados sejam expostos, pois que ele manda cuidar da nossa vida. Eu vou lançar a luz. Enquanto estiver aqui na terra, eu vou lançar a luz o tempo todo. Atividade da palavra. Atividade de complacência, justificação e até amor pelo pecado, preferindo a escuridão à luz por causa das más obras. Por causa das más obras, e está lá em Gálatas, no capítulo 5, 19, 21, que essas pessoas que praticam essas coisas não vão dar o reino de obras da carne que eles gostam. João 3, 19, 20. Esta passagem fala diretamente sobre a preferência consciente, ou seja, não é inconsciente, é consciente, sabe muito bem o que está fazendo. Então, quando Deus for lançar lá esses pecadores no lago que há de fogo, Deus não vai estar lançando pessoas inocentes não, viu? Pessoas inocentes, coitadinho não, vai estar lançando pessoas conscientes, que fizeram a escolha dele, que falam que a gente é mentiroso. Não é coitadinho que Deus vai lançar no lago de fogo não, viu? São pessoas conscientes, bem informadas. Essa passagem fala diretamente sobre a preferência de ser consciente pela escuridão, pecado, para evitar o confronto com a verdade, luz. Então não quer ser confrontado pela luz, gosta da escuridão, escondidinho, né? Romanos 1,32. Isso ilustra a atitude de não apenas cometer o pecado, mas também a sentir-se confortável o suficiente para aprovar a prática por outros. Então, além deles pecarem, eles aprovam outros que praticam a mesma coisa que eles praticam para se sentir mais confortável. Então, quando tiver mais gente pecando fazendo o que eles fazem, mais confortável eles se sentem com o pecado deles. Por isso que aprovam. Provérbios 21, 13. A tentativa de esconder ou encobrir o pecado sugere o desejo de manter o status ou evitar as consequências.
em vez de buscar a mudança. Efésios 5:11. Este versículo adverte contra a cumplicidade com o pecado, que muitas vezes decorre de complacência. A questão do pecado condena as obras infrutíferas das trevas. 2 Timóteo 4:3. Esta passagem descreve uma rejeição ativa da verdade em favor de ensinamentos que alinham com os desejos pecaminosos pessoais, buscando conforto em crenças erradas. Então, ou seja, eles falam para o mestre verdadeiro, que fala a verdade, a sã doutrina. Nós não quer saber da sã doutrina, não. Nós quer saber da doutrina que corre como câncer, que é o falso obreiro que eles querem ouvir, os crentes que eles querem ouvir. Não o ovelha verdadeiro, porque o ovelha verdadeiro vai pegar contra o pecado e vai levar a pessoa para o caminho certo, mas se ele escolhe do pecado, então ele vai escolher o falso obreiro, porque o falso obreiro não vai confrontar o pecado dele e vai dizer que eles podem ver na prática do pecado. Então, esse serve. Agora, o que fala a verdade, que leva para o céu, que manda abandonar a fornicação, o sexo solteiro, a prostituição, a bebedeira, e se arrepender e receber ajuda e andar no caminho estreito, esse não serve não. Esse aí não serve não. Esse aí cuida da vida da gente. O outro não, o outro não cuida não. O outro aprova o que a gente faz. Por isso que Deus vai mandar a gente sem vergonha para o lado do fogo, a gente sem pudor. Aqui, a Bíblia desafia essa complacência chamando as pessoas ao arrependimento. Então veja bem, vou fazer um resumo dos versículos que eu li até agora. Esses versículos mostram que a natureza humana caída muitas vezes resiste à mudança e prefere a conveniência do erro à verdade confrontadora. Tá vendo? A conveniência do erro do que a verdade confrontadora. Então a pessoa quer ser confrontada com o pecado deles, você manda de cuidar da sua vida. A Bíblia desafia essa complacência chamando as pessoas ao arrependimento e à santificação. Mas não quer santificação não. Santificação é uma vida distinta do mundo. Jamais. Ele não quer santificação. Ele ama o pecado. E por isso que está mentindo para ele. Mas não vou sentir não. Vão queimar no fogo lá por toda a eternidade lá. Pecadores conscientes vão se queimar no fogo lá. Que é a separação. A Bíblia desafia essa complacência chamando as pessoas ao arrependimento e a santificação. Desafia essa complacência, essa situação do pecado, essa flexibilidade do pecado, chamando a pessoa ao arrependimento e à santificação. Se arrepender e separar do pecado, ver para Deus. Mas não quer separar do pecado e ver para Deus, não. Não quer se arrepender do pecado dele e nem ver uma de santificação, separada. Ele gosta do pecado, ele ama o pecado. Por isso que ele fala, ovelha é ovelha e porco é porco. Ovelha é ovelha e porco é porco. Vamos lá. Vamos lá. A Bíblia desafia essa complacência chamando as pessoas ao arrependimento e a santificação, que é a separação do pecado e a dedicação a Deus. A mensagem central é que em Cristo há a libertação do poder e da culpa do pecado. Todo está debaixo da culpa do pecado, porque Deus vê eles no pecado, está diante de Deus culpado do pecado e a condenação é condenação eterna, viu? A única maneira de ser liberto da culpa do pecado é se arrepender, é chorar pelo pecado, é se lamentar pelo pecado, é confessar o pecado, abandonar o pecado, receber como dor para ser justificado, para ser perdoado através do sangue de Cristo, ser purificado, expiado do pecado, receber a justiça do Senhor Jesus, que veio sem pecado e cumpriu toda a lei. Então ele é o único que pode levar os nossos pecados no corpo dele e nos justificar com a justiça dele. Aí Deus olha para a gente e não vê nós culpados do pecado, que Jesus nos justifica. Mas ele não quer ser justificado pelo pecado, vê na culpa do pecado, então quem está no culpa do pecado vai ter juízo para quem está debaixo de culpa aí, viu? De condenação. Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não há segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então quem é segundo o Espírito não tem condenação, mas quem é carne tem condenação sim. Então, irmão, a escolha é deliberada e consciente, viu? Meus irmãos que pregam o evangelho aí. Vamos lá. Olha a Deus. Então eu li aqui, 2 Timóteo 4, 3, 4. 2 Timóteo 4, 3, 4. Não estou acostumado a pregar o evangelho, eu sei como é que é. 4, 3, 4.
Pois vira, Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo, a segunda carta de Timóteo, que é a sua carta de despedida aqui, está alertando o jovem Timóteo. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Tá vendo? O capítulo 4 aqui. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que é julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusam a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Vou ler aqui, o 4. Eu exorto solenemente, Paulo transmite a Timóteo a sua incumbência, consciente de assim agir na presença de Deus, o Pai e de Cristo, e julgará todos os homens. Tem plena consciência também do duplo acontecimento que é a segunda vinda de Cristo e do estabelecimento do reino de Deus em sua plena manifestação. Timóteo devia considerar essa incumbência transmitida nesses termos da mais alta importância. Esteja preparado, esteja disposto em qualquer situação a proferir a palavra necessária, quer de correção, quer de repreensão, quer de ânimo. A sã doutrina ela dá saúde para o corpo. Já o câncer, a doutrina aqui é como o câncer corrói o corpo. Então a sã doutrina que nós pregamos. Então veja bem, eles querem coceira nos ouvidos, que está no 4.3 aqui. Vou ler aqui, o 4.3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos. Então vai sentir coceira nos ouvidos. Ouvidos que querem ser coçados por palavras que concordem com os seus desejos malignos. Então, ouvidos que querem ser coçados por palavras que concordam com os seus desejos malignos. Ou seja, querem coçado assim. Não, fornicação não é pecado, não. Deus não vai lançar no lago que há de fogo, no lago que há de fogo, quem pratica fornicação, sexo solteiro, não. Quem vive bebendo cerveja, vinho, cunhaque, isso, Deus não vai mandar no fogo, não vai condenar, não. Não é pecado, não. Eles querem ver isso daí. Mas aquele que fala que é pecado vai para o inferno, esse não querem, não. É ouvidos que querem ser coçados por palavras que concordam com os pecados dele. Esse falso obreiro que eles querem ouvir. Então um monte aí, viu? Então um monte aí. Para eles ouvirem aí. Um monte. Ouvidos que querem ser coçados por palavras que concordam com seus desejos malignos. Outra Bíblia aqui, ó, o 2 Timóteo 4. Vamos pregar a palavra, irmão. Tempos trabalhosos, que a Bíblia está falando. Aqui. Olha Deus falando. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que é de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como os que, sentindo coceira nos ouvidos, eles recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, mas você seja sóbrio em toda coisa. Só pegar ali a nota aqui, aí falar sobre isso daqui. O Paulo falando. Aqui, ó. Pois virá o tempo, uma vez que Paulo instrui Timóteo em como responder quando essas coisas acontecerem, fica claro que ele não está apenas
se referindo a um momento no futuro distante, mas também uma situação que ele prevê que Timóteo enfrentará ou que já estivesse enfrentando. Tá? 1 Timóteo 3, que também 2 Timóteo 3 e 1, quer ver? Vai falar aqui, o 3:1. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também desses, pois entre esses, então tá aqui, vamos continuar. Coceira nos ouvidos, indica uma avidez por novidades que acaba resultando na busca por mestres que dizem às pessoas o que elas querem ouvir. Então, quer dizer, vai buscar mestres que dizem coisas que elas querem ouvir. Então, elas querem ouvir o quê? Querem ouvir que pode praticar fornicação. Então, ele vai atrás disso daí. Diz que, então, eles querem ouvir mestres que dizem que pode viver nas bebedeiras. Então, ele vai buscar mestres que pregam que pode viver nas bebedeiras, que não é pecado. Então, eles vão atrás disso daí. Mas aquele que condena, que prega a palavra, sã doutrina, que a Bíblia diz que vai queimar um lago de fogo, esse aí não vai procurar, mas quer manter longe disso daí. Né? Vai ficar longe disso daí. É o que o apóstolo Paulo está falando para o jovem Timóteo, o pastor Timóteo, da igreja de Éfeso. Irmão, ninguém quer saber da verdade não, a pessoa quer ouvir fábula. Motivados por suas próprias paixões, viu? Aqui, ó. Coceira nos ouvidos indica uma avidez por novidades que acaba resultando na busca por mestres que dizem às pessoas o que elas querem ouvir, segundo suas próprias cobiças, e não por mestres ortodoxos como Timóteo. Aqui, motivadas por suas próprias paixões, as pessoas aceitarão prontamente fábulas fantasiosas em vez da verdade. Querem ver fábulas fantasiosas em vez da verdade. É isso que eles querem ouvir, fábulas fantasiosas. Que pode dizer que pode fornicar, que pode beber, que pode se prostituir. Então eles querem ver fábulas fantasiosas, mas a verdade eles não querem ouvir não, né? Por isso que Deus não vai mandar a gente inocente pro lago do inferno, não, viu, não? Para que você já tenha uma ideia, Deus não vai mandar uma pessoa inocente pro lago do inferno, não. Vai passar pessoa bem consciente das escolhas que eles fizeram. Vamos lá. Timóteo 4, o 3. Segundo Timóteo, o 4 e o 3 e o 4. Novamente, outra Bíblia aqui, aplicação pessoal agora. Eu li a NVI, a NIA nova mídia autorizada, agora a aplicação pessoal. Deixa eu ver aqui. Como justo depois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão ação doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. Outras traduções está coceira nos ouvidos, aqui está falando comichão nos ouvidos. Pois tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências, ou seja, suas próprias consciências, para falar de acordo com seus desejos desenfreados, né? E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Então estou aqui, mas tu ser sóbrio, em tudo sofre aflições, faz a obra de evangelista, cumpre seu ministério. Vou ler aqui, tá? O 4, 3, vai falar sobre isso aqui.
Perceba, Paulo admoestou Timóteo a corrigir, repreender e exortar. É difícil aceitar a correção, ser informado de que é preciso mudar. Mas não importa quanto a verdade possa nos ferir. Devemos estar dispostos a ouvi-la, de maneira que possamos obedecer a Deus plenamente. Para manter-se calmo aqui, devemos estar sempre prontos para servir a Deus em qualquer situação, sendo ou não conveniente, seja sensível à oportunidade que Deus lhe dá. Então aproveite cada oportunidade para você pregar a palavra, tá? Porque os dias são maus. Deixa eu pegar outro aqui, tá vendo? Cada oportunidade, os dias são maus. Aproveita cada oportunidade. Não vai perder tempo no Netflix, no futebol aí, de final de semana. Aproveita cada oportunidade que os dias são maus. Estamos numa guerra aí. Enquanto você está na Netflix, enquanto você está assistindo o futebol, a Copa do Mundo que vai vir no ano que vem aí, os torneios, os campeonatos paulistas, o campeonato brasileiro, está na Netflix assistindo filme de terror, de romance, enquanto você tá aí no ócio, os ímpios, você está perdendo a oportunidade de pregar a palavra aí, dizendo que os ímpios vai queimar no lago de fogo, viu? Eles querem que não esteja a luz confrontando as obras furtivas deles, né? Eu aproveito cada oportunidade, eu não perco tempo com Netflix, com futebol, eu lanço luz todo dia nas trevas aí, confrontando aí, tá? Eu aproveito cada oportunidade. Só não aproveito mais porque é colocado limites para mim aí, então não posso, mas senão eu aproveito, não era 24 horas se eu pudesse. Tá? Se eu pudesse, eu era 24 horas, mas como é imposto o limite, então tem que respeitar o limite. Mas se não fosse, era 24 horas, não ia perder tempo não. Aqui é assim. Tem que fazer, mas a Bíblia que diz, aproveitar cada oportunidade, porque já são maus. Tem que aproveitar cada oportunidade, não perca tempo com futilidade não. O tempo seu é a mordomia do Senhor Deus. E o Senhor Deus vai pedir conta do tempo que não é seu. O tempo é do Senhor Deus. O seu dinheiro é do Senhor Deus. O seu corpo é do Senhor Deus. O seu tempo é uma mordomia que você está administrando para o Senhor Deus. Tá? Então o tempo não é seu, é do Senhor Deus. É uma mordomia que Deus colocou para você administrar para Ele. Então você tem que administrar o seu tempo para Deus, não para você mesmo. É Deus que fala. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. 2 Timóteo 4:3. 2 Timóteo 4:3. Conjuro-te, pois, de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua aparição e no seu reino, que pregues a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, reprove, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Tu, porém, veja em todas as coisas, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, faz plena demonstração do seu ministério. Porque que eu posso fazer essa exortação, porque ele já ia partir. E aí eu estou dando as últimas incumbências aqui para o João Timóteo. Porque já estou pronto para ser oferecido e o tempo da minha partida está próximo. As últimas instruções aqui, né? Vamos lá. Deixa eu ler aqui. Como Paulo já havia dito a Timóteo, como reagir quando essas coisas acontecessem. Parece que ele não estava se referindo apenas a um futuro distante, mas a uma situação que acha que Timóteo iria enfrentar ou já estava enfrentando. Fábulas não é o conteúdo do falso ensino, e sim uma descrição deste ensino como algo fantasioso e sem fundamento sério. 1 Timóteo 1,4. 1 Timóteo 1,4, deixa eu ver aqui. 1 Timóteo 1,4. Deixa eu ler aqui. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço. Não se deem a fábulas.
Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu ver. Eu passei aqui o 2 Timóteo 4. Aí, 1 Timóteo. 2 Timóteo 4. Opa. Agora só aqui. Olha o Provérbios 10, 3. Esse versículo sugere que algumas pessoas encontram prazer ou diversão na prática do pecado. Vamos lá. 10, 23. Provérbios. Livro da sabedoria. Vamos lá. Provérbios. Provérbios. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O 23. Deixa eu ver direitinho aqui. 23. 23. Provérbios 10, 23. Ó, um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Para o homem inteligente, o mesmo é ser sábio. Então, veja bem. Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade, injustiça. Então, isso é um divertimento para o tolo. Praticar a iniquidade, a injustiça, o pecado. É um divertimento para o tolo. Divertimento, praticar iniquidade, para o tolo. Para o tolo é um divertimento praticar iniquidade. Não é tristeza, não. É um divertimento praticar iniquidade, a injustiça. É um divertimento praticar a fornicação. As bebedeiras não é um lamento, não. Não é uma tristeza, não. É um divertimento. Divertimento vai custar a alma queimando no lago que há de fogo com chofre por toda a eternidade. Vai custar esse divertimento aí, essa iniquidade aí. Divertimento aí, para o tolo. Vamos lá, 10, 23. Vamos lá, rapidinho. 10, 23. Usei a aplicação pessoal, agora a King James. O 10, o 23. Deixa eu ver aqui. O 23. O 23. Vamos lá. Ó, é como um... Ó, veja bem, cada tradução é uma tradução diferente. Ali é um divertimento para o tolo praticar iniquidade. Olha o que eu estou falando agora na King James. Assim, ó. É como um esporte, ó. É como um esporte para um tolo fazer o mal. Ó, é como um esporte para o tolo fazer o mal. É como um divertimento para o tolo praticar a iniquidade. É um divertimento. Aqui já está um esporte. Aqui, ó. É como um esporte para o tolo fazer o mal, a iniquidade. É como esporte. Deixa eu ver aqui. É como esporte. Olha o esporte do tolo aí, o esporte do tolo praticar iniquidade. O divertimento dele, divertimento, esporte. Esporte que vai levar que levantar o caneco no lago que há de fogo e enxofre. As medalhas vai estar lá, vai ser lá no lago que há de fogo e enxofre, viu? O troféu deles lá, o prêmio deles lá, do campeonato, vai terminar lá no lago que há de fogo e enxofre, esse esporte aí. Eu lembro que nos tempos bem antigos, tá? Lá na década de 80, lá no começo da década de 80, que a pessoa fumava cigarro era esporte. Olha o esporte, fumar cigarro. Causou câncer, a pessoa fala, não, eu fumo para esporte. Olha o esporte, eu fumo para esporte. O esporte causa câncer no pulmão. Cada um que as pessoas inventam aí. Então, esporte é fornicação, sexo treino, é bebedeira que vai levar para o inferno. Pouco tempo pregando a palavra de Deus, meu irmão. Isso aqui é a palavra de Deus, ó, que eu estou pregando. Podia estar aí fazendo outras coisas, mas estou aproveitando meu tempo com a palavra de Deus. Praticar a maldade é como um divertimento para o insensato. Deixa eu ver aqui. Ó, os padrões contrastantes de discursos descritos no versículo 19 e 21 mostram o estado do coração. O coração dos justos se diverte com a sabedoria. Então, o coração dos justos se diverte com a sabedoria do alto. Lendo a Bíblia, estudando, gastando tempo com a sabedoria do alto. Está lá em Provérbios 9. Dá ouvido à sabedoria e não à insensatez. A sabedoria oferece vida eterna. E a insensatez oferece pão e água roubados e furtados, que é os prazeres ilícitos, fornicação, sexo e solteiro. Aqui, o coração do justo se diverte com a sabedoria e pode esperar que tal vereda conduza ao alicerce eterno.
O coração do ímpio considera que praticar a maldade é algo trivial, mas ele teme o fim inevitável a que tal caminho conduz. Aqui, o coração do justo se diverte com a sabedoria e pode esperar que tal vereda conduza ao alicerce eterno. O coração do ímpio considera que praticar a maldade é algo trivial, mas ele teme o fim inevitável a que tal caminho conduz. Teme por quê? Porque não lança luz aí e está incriminando a vida deles, porque eles temem. Deixa eu pegar e ver aqui. Por isso que eu não quero incriminar a vida dele, porque quando tiver o justo, testemunhando e pregando a palavra e testemunhando, ele vai ficar sendo incomodado aos denunciando. Por isso que eles temem. Então que é escuridão, nada de luz, né? Nada de luz. Vamos lá. Acende a candeia aí na sua casa aí, meu irmão. Acende a candeia na sua casa aí, na sua vizinhança, assim, os moradores que moram nas casas aí do seu bairro aí. Acende a candeia no seu bairro aí, meu irmão. Deixa a candeia sempre acesa aí. A minha eu deixo aqui. Aqui, o 10:23. Deixa eu ler aqui. 10:23. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita ser na sabedoria. Então o tolo encontra prazer na má conduta. Então, imagina, então os ímpios encontram prazer na má conduta, irmão. Ó, você está pregando para se arrepender dos pecados dele, da fornicação, sexo entre solteiros, das bebedeiras, tomar cerveja gelada, conhaque, uísque, vinho, champanhe, vodka, uísque, né? Tem as batidas aí, batida de pêssego, batida de abacaxi, né? Tem vários aí. Tem também os outros que gostam das pombinhas, né? Das pombinhas. Então, isso é um divertimento para eles. Então, veja bem, ó, o tolo com prazer na má conduta, eles contam prazer nisso. Eles não sentem tristeza por essas coisas. Eles não sentem tristeza, arrependimento. É porque você prega, ele fala que você está mentindo. Para, não, você quer roubar, ó, assim, você quer tirar daquilo que eu gosto? Eu amo essa prática. Eu não sinto tristeza por essa prática. Eu amo essa prática, eu amo essa vida libertina que eu vivo. Isso aí, eu sou servo disso, eu gosto disso, não quero abandonar não. Eu não sinto tristeza por isso não. Você está perdendo tempo para me arrepender, eu gosto disso aí. Daí a gente fala, você vai queimar no lago de fogo lá? Mentira, você é um mentiroso, pode contar mentira para mim. Você é um mentiroso, eu quero queimar no fogo de ferro, porque eu gosto da minha má conduta, que é um divertido para mim. Você é um mentiroso, pode contar mentira para mim. Eu amo minha prática, você está mentindo que eu vou queimar. Mentiroso. Eu vou ver o falso mestre lá, que ele fala que não é pecado, você é um mentiroso. Dizendo que dessas coisas que eu gosto aí, que eu vou queimar. Você é mentiroso, sai daqui, mentiroso. Eles falam isso aí. Bom, vamos agradecer ao seu Deus aí. Depois tem outras coisas que eu vou ver se eu passo mais futuramente aqui. Pastor 10:3, 1 João 3:8. Essa passagem indica que a prática habitual do pecado demonstra uma escravidão espiritual, não um mero prazer. Então, quando o filho de Deus, filho do diabo, tá? O filho do diabo vive na prática do pecado. Depois eu vou ver se eu pego isso aqui futuramente. Como bem o seu tempo aí, irmão, aproveitando cada oportunidade por dia, são maus. Está em Efésios, no capítulo 5 ali, essa passagem, viu? Está em Efésios 6. Vou ter isso aqui, eu já falei, então é bom deixar já registrado aí, para os irmãos saber que é de que está falando. Vamos lá, Timóteo, Efésios 5. Efésios 5, o 5 aqui, vai falar. 5, acho que é o 17, se não me engano. Deixa eu ver direitinho aqui. O 5. Diz aqui, olha, 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias maus, ao máximo, viu? Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveite, viu? Vai gastar seu tempo nas frentes, no futebol, nos torneios, com conversas fúteis aí, gastar seu tempo aí, amor do mesmo seu gasto, seu tempo, lançando luz nas trevas, viu? Condenando as obras infrutíferas das trevas. Dizendo que os ímpios vai queimar no lago que há de fogo. Dizendo que os fornicadores, aqueles que praticam sexo entre solteiros, vai queimar no lago que há de fogo e enxofre. E os bêbados vai queimar no lago, gasta seu tempo fazendo isso aí. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esse estudo aí. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse estudo que o Senhor me deu, para amado Senhor. Transmitir para os meus irmãos a importância dessa passagem da carta do apóstolo Paulo, para amado Senhor, esse estudo aqui.
que ele dá instruções ao jovem pastor Timóteo, que vai vir tempos trabalhosos, Pai amado do Senhor, que as pessoas vão, Pai, juntar uma porção de mestre, segundo os seus desejos, Pai amado do Senhor, tendo conselho nos ouvidos, junto um monte de mestres, tendo comichão nos ouvidos, junto uma porção de mestres, uma porção de mestres, para pregar coisas que concordam com os pecados deles, Pai amado do Senhor. Pai, nos leva, eu e meus irmãos, a aproveitar ao máximo cada oportunidade de pregar o evangelho de correção, de exortação, a tempo e fora de tempo, que deve se arrepender dos pecados deles, exortando, corrigindo, dizendo que ele vai queimar no lago que arde com fogo e enxofre, eles passam essas práticas repugnantes, que é ofensa contra Deus, fornicação, sexo entre solteiros. O sexo, ele é bênção, foi criado por Deus, mas segundo a Bíblia, ele é permitido só para o matrimônio. Quando o casal, quando o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua esposa, e aí é casado no estado, no civil, declarado marido e mulher, aí sim, aí é permitido o sexo, que é no matrimônio, aí não é furto não. Aí é casado, é uma só carne, um pertence ao outro, então ninguém está furtando, ninguém está defraudando. Mas sexo entre solteiros é furto, um está se aproveitando do outro, um está defraudando o outro. E é pecado, e a Bíblia diz lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8, que os fornicadores vai ser lançados no lago que arde com o chão para saber a segunda morte. Os bêbados também, está tudo aí, tá sendo pregado todo dia aí. Eu peço que o Senhor continue me levando a pregar a tua palavra, aproveitando mais cada oportunidade, dizendo que vai queimar no lago que arde com o chão por toda a eternidade. Vocês não se arrependem dessa prática repugnante. Dá ousadia, me capacitar a pregar a tua palavra com mansidão, com domínio próprio, com o fruto do Espírito, com amor, com paz, com alegria, com bondade, com benignidade, com longanimidade, também com fidelidade à tua palavra, com mansidão, com temperança, com domínio próprio, com autocontrole, Pai amado do Senhor, sendo dirigido pelo teu Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, guiado pelo conselho do Espírito Santo e não pelo conselho da carne, Pai amado do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus, abençoa meus irmãos, e eu peço também que abençoe as autoridades aí que está no país aí, o presidente, também os governadores, os prefeitos, para nós termos uma vida tranquila e pacífica, Pai amado do Senhor. É o que te peço, em nome de Jesus, fica conosco, amém. Amém, irmão? Estou encerrando a live aí, pela glória do Senhor, fica com o Senhor Deus, tenha uma boa noite.